são duas novidades da teoria evolutiva darwiniana. A primeira novidade é a perspectiva materialista da variação. O que é a perspectiva materialista da variação? É perceber que a variação é a realidade do mundo vivo. E o que significa dizer que a variação é a realidade do mundo vivo? A realidade do mundo vivo não é a espécie é uma abstração. A realidade do mundo vivo é a população. O que isso significa? Significa que a realidade do mundo vivo é a variação individual. Ou seja, uma espécie é formada por indivíduos diferentes. Isso é fundamental por quê? Porque você tira o centro, você descentra a concepção que você tinha da espécie. Acaba com o tipo, acaba com a essência e acaba fundamentalmente com o centro. Ou seja, é uma perspectiva descentrada. Nesse sentido é extremamente democrático, né? Porque você não tem aquele com o qual você se compara. Ou seja, todos são igualmente legítimos e você não tem por que afirmar que este é melhor ou pior, ou mais bonito ou mais feio, porque a diferença é o que reina. Inclusive a noção de tipo e essa perspectiva essencialista tem uma origem platônica, que é na história da ideia, que todas as coisas têm uma ideia perfeita e que aí quando vem para o mundo, né, sofrem a ação do devir e aí se degradam. Essa perspectiva tipológica nada mais era do que isso. Você tem a espécie como essa ideia perfeita e toda variação individual que você observa no mundo, na natureza, na realidade, era encarada como o quê? Como um desvio, como um defeito, como uma corrupção em relação ao tipo ideal. O que o Darwin traz é dizer assim, não existe um tipo ideal. A espécie, esse tipo ideal, não é uma realidade, ela é uma abstração. A realidade, de fato, é o quê? É a variação. Ou seja, você muda de uma visão tipológica para uma visão populacional. A população é a realidade do mundo vivo. A partir disso, você chega à segunda novidade da teoria evolutiva darwiniana, que é ser capaz de entender o processo de especiação, que na verdade é a pergunta de Darwin, é o título do seu livro, A Origem das Espécies. Ele consegue entender o processo de especiação a partir da perspectiva materialista da variação de uma forma extremamente singela. Na verdade, o que ele passa a entender é que o processo de especiação é um processo de transformação de variação, esta variação que é a realidade do mundo vivo, intrapopulacional, em interpopulacional. Então, o que acontece é que você tem uma população variável e essa população, no tempo e no espaço, é capaz de se transformar em duas populações distintas, porque você tem variação dentro que é capaz de se transformar em duas. Isso, num longo tempo, tá? Ao invés de ter populações diferentes, você passa a ter espécies diferentes. O que é um processo absolutamente natural, absolutamente simples, né? E que gera toda a diversidade que a gente observa. Por quê? Porque se você tem variação intrapopulacional se transformando em variação interpopulacional, de 1 você tem 2, de 2 você tem 4, de 4 você tem 8, de 8, 16, 16, 32 e assim por diante. Você pode imaginar como é que a biodiversidade chegou no planeta. Tá? Outra coisa fundamental nessa concepção de especiação, que é fundada na perspectiva materialista da variação, é que todas essas noções de evolução como progresso, melhora, de linha de um ponto inferior para um ponto superior, de uma coisa menos complexa para uma coisa mais complexa, são completamente desarticuladas. Ou seja, não é possível você pensar em evolução como progresso a partir desse ponto. Inclusive, a única figura na origem das espécies é de uma árvore de ramificação da vida. Isso é a grande novidade da teoria, são as grandes novidades da teoria evolutiva darwiniana, todas elas fundadas nessa perspectiva materialista da variação, e é ainda hoje o centro, o núcleo duro da teoria evolutiva moderna, seja ela de qual matiz for. Então isso é o que, de tudo que o Darwin falou, é mantido até hoje como coração, como núcleo duro de tudo que a gente entende como evolução hoje. Nasce lá e chega até nós isso. Muitas das outras coisas que o Darwin falou, muitas delas se perderam. Por quê?
se perderam, assim, ficaram anacrônicas. Por quê? Porque era uma teoria completamente nova, era uma perspectiva completamente nova, era uma interpretação completamente nova num ambiente, num século, numa linguagem do passado. Então, assim, muitas coisas foram expressas com linguagem ultrapassada. Mas se você lê a origem das espécies, você vai ver que essas duas conquistas estão claramente postas na origem das espécies. E é isso que vem até nós. Isso que se mantém até hoje.